Boa noite, boa noite, família do Jejum Magnético. Sejam bem-vindos a essa live sobre memorização. Hoje vamos falar sobre como ativar a nossa memória, como melhorar. Boa noite, quem está entrando. Boa noite, Ângela. Boa noite, Thaís. Boa noite, todo mundo que está entrando. Então, vamos que vamos falar hoje de um tema muito importante, que é justamente sobre como manter o nosso cérebro ativo, como a gente pode trabalhar técnicas de memorização, técnicas de concentração e não somente isso, e a alimentação para isso, né? Então, sejam todos bem-vindos, Thaís Linhares, a Márcia e todo mundo que está entrando. Bom, lembrando então que amanhã termina o desafio 27 e aí nós vamos colocar lá no grupo lá quais foram as 3 conquistas principais deste desafio. Qual será o seu maior? Qual foi o seu maior desafio? Foi não comer doce, foi, sei lá, final de semana, os familiares, né? Esse foi o meu maior desafio. Qual será seu hábito de vida a partir de agora? Uau! Eu vou pular o café da manhã. Boa noite, família magnética. E qual a importância do grupo para você? Isso é muito importante também. Bom, se alguém quiser compartilhar, podemos compartilhar. Quem sabe, Ângela, quer compartilhar? Qual foi os resultados e o seu desafio, Ângela? Se quiser, pode abrir o microfone aí e compartilhar para que... Tá me ouvindo? Pode seguir ali. Quais foram as 3 conquistas principais? Qual o maior desafio? Você está me ouvindo? Sim, agora tá. sim. O maior desafio foi os fins de semana, né? Muita reunião, muita... E, assim, nesse desafio também, eu já te falei antes, foi a questão do emocional, por causa das dificuldades que eu passei, das perdas que nós tivemos aqui. Aham. Então, lidar com o emocional, mas o doce foi só na primeira semana que eu tive dificuldade, depois foi bem, parece que até o próprio jejum já acaba com essa vontade. Eu já não tinha muito hábito mesmo, mas eu estava comendo ultimamente, mas foi tranquilo. É mais o final de semana mesmo e a questão do emocional. Então, ontem, quando você postou o vídeo sobre um pouquinho de cada, mas eu tive muitos ganhos, eu perdi peso, não sei quanto, não pesei, não vou nem pesar, porque eu vou continuar. Mas vamos pensar assim, quais foram as 3 principais conquistas? Perder peso e que mais? Emocional, mental? Clareza mental, achei que melhorou bastante minha clareza mental. E já estou até achando fácil fazer o jejum, sabe? Assim, a dificuldade é assim, porque para fazer um jejum maior, gostaria de perguntar, para fazer um jejum maior, quantas alimentações? Uma só? Pode ser. Por exemplo, se eu fizer um jejum de 20 horas, eu posso me alimentar só uma vez. E, por exemplo, eu posso fazer um jejum de 16, almoço e já posso começar outro. Não tem problema. Aí eu faço só uma ou 2 refeições. Se quiser fazer, pode fazer meio-dia, 4 da tarde. Pode eu vou fazer continuar antes de começar o próximo grupo, que eu vou entrar para o anual. Então, eu já vou continuar essa semana. E depois, a minha intenção não é muita perda de peso. E depois, eu faço jejum 5 vezes, como você, 16 horas. Aí você vai quando chegar no peso ideal, você faz uma manutenção. E aí eu vou estar te explicando melhor que tem o jejum calórico, o jejum metabólico, que aí a gente pode, durante o horário de jejum, tomar o óleo de coco, o MCT, né? Tá. E aí tem outras coisas para fazer. Mas por enquanto ainda vamos seguindo. Tá só no primeiro grupo, ainda dá para fazer mais uns grupos de jejum aí. Eu acredito. E qual foi a importância do grupo para você, Ângela? Olha, nossa, muito, porque às vezes a gente nem participa falando no grupo, postando alguma coisa, mas lendo, ouvindo
ouvindo seu áudio, a frase do dia é muito importante, sabe? Parece um mantra, né? Que você bebe aquela água, parece estar abençoada. É muito importante o grupo, no incentivo, né, que a gente tem de ter seu áudio todos os dias, ter os vídeos, a gente assiste todos os vídeos. É muito importante o grupo, por isso que eu pretendo continuar no grupo anual, porque eu sei que eu vou perder peso bem antes disso, alcançar o peso que eu quero. Mas não é questão de peso só, é de mudança de estilo de vida, né? E agora, a Então, última pergunta: qual o seu hábito de vida a partir de agora? Ou seja, que um hábito só. O que você pode dizer que vai levar de hábito pro resto da vida? Que aí você começou durante o grupo, eu acho que é o jejum. o jejum. Então, ótimo, como estilo de vida. Por exemplo, É. uma das coisas que eu já botei na minha vida é tomar café sem açúcar, já não tomo mais com Ah, açúcar. sim, também. Então, é mais um. Eu tenho feito de manhã praticamente todos os dias, não tomo café da manhã, ou seja, tomo café, tomo água com limão, chimarrão, mas não estou mais comendo de manhã, então quer dizer, já virou um hábito também. A questão de comer de manhã, para mim, tá difícil adaptar isso, porque, como eu te disse, eu faço academia às 6 da manhã, você mesmo me aconselhou que era para eu comer depois da academia, né? Na academia, isso. Daí começar Porque mais cedo o jejum, né? comer às 5 da manhã eu não consigo, né? 5 e pouco da manhã. Então, eu mudei. Mas come depois daí, né? Eu estou tomando café, almoçando, e eu entro em jejum. Ótimo, perfeito. Está Ó, sendo. então um aplauso, Ângela, parabéns aí pelas Obrigada. conquistas. Só complementando, Gal, que eu não fiz ainda seus exames, vou fazer a semana que eu te falei também que eu estava muito gripada, eu achei que ia alterar os exames. Agora eu já Ah, melhorei, vou fazer agora, depois de manhã, eu colho o sangue, tá bom? ótimo, perfeito, muito bem. Então vou ativar o mudo aqui da Ângela. Então, parabéns, Ângela, e parabéns a todos que estão aqui, né? Isso é muito importante ter esse acompanhamento personalizado, porque aí é diferente, né? A gente pode entender melhor, tirar as dúvidas no grupo, tirar as dúvidas no privado. Então, realmente aí, e claro, ter um emagrecimento saudável aí. Vamos ver o que a Thaís comentou aqui. O meu maior desafio foi resistir a biscoito de polvilho e ao café com açúcar que uma amiga faz, mesmo quando vou lá, semanalmente. Ele não conseguia. Uma vezinha por semana, então, Thaís, não tem problema, né? O próximo grupo vai ser, então, daqui a uma semana, tá, pessoal? Terça-feira que vem, é a live de abertura. Então, amanhã termina esse grupo e daqui a uma semana já tem o próximo grupo, dia 11 de julho, terça-feira. Tem grupos que a gente dá 2 semanas de intervalo então, nesse mês vai ser só uma semana de intervalo. Bom, vamos falar então da saúde cerebral. Então, se a gente vai falar de foco, memória, concentração, então a gente tem que entender que tem uma saúde cerebral e para isso tem algumas disfunções, né? Então, primeiro, alimentação, muito importante. Pode ser desequilíbrio hormonal, o que pode afetar o foco, a memória, a concentração, distúrbio do sono, preocupações com o futuro e tudo isso vai sendo prejudicial para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar de técnicas de foco, concentração, da alimentação, vamos ter que revisar tudo, vamos ter que revisar os suplementos, vamos revisar aminoácidos, tudo que vai nos ajudar. Algo muito importante de a gente entender, né? Aqui o título, né, é o seguinte, olha só, vamos começar com o problema. Que problemas temos no Brasil? Saúde cerebral. 18,6 milhões de brasileiros possuem transtorno de ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, número 1 do mundo. Então, se nós pensarmos que o Brasil tem entre 200 milhões e 220, como se for 200 milhões, aí é 18% da população tem algum nível de ansiedade, né? Então, isso aí é muito importante, de entender as causas e como combater. No Brasil, também, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência.
e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Então, aí inclui Alzheimer, demência, né? E tudo isso que a gente sabe que é muito triste, né? A família que tem casos de Alzheimer, que às vezes não reconhece nem a própria filha, nem o próprio marido, isso aí é muito triste. E falando das crianças, mais de 5% das crianças têm algum déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, ou seja, nós estamos assim com um problema de saúde mental, e isso é muito importante, né? É, e isso aí a gente tem que cada vez mais estar atento. A Thaís está falando aqui, compartilhando também, que a sua cognição tem melhorado com suplementação, né? E controla com os exames, e é isso aí. Né? A gente sempre tem que. Porque a gente tem que sempre pensar assim, ó. Bom, o cérebro, assim como um músculo, ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser nutrido. Então, por exemplo, eu faço academia, o músculo hipertrofia. Eu paro de fazer, ele atrofia. O cérebro também. Eu deixo de ler, eu deixo de fazer palavra cruzada, eu deixo de exercitar ele vai, entre aspas, atrofiar. Ele não vai atrofiar, mas ele vai, seria similar a isso. Ele vai perdendo as suas funções. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, fatores que afetam a nosso foco e concentração. Hoje, um grande fator é a distração. Então, por exemplo, uma das coisas que eu até já vou adiantar, que a gente tem que falar das soluções. A gente tem que, o celular, tem que deixar no silencioso. O WhatsApp, a notificação do SMS, do e-mail. Imagina se toda hora ficar tocando um sininho, né? Por exemplo, imagina eu com um grupo de jejum e com tantos contatos que eu tenho. Imagina se eu deixasse com som meu WhatsApp. Eu estaria enlouquecido. Meu WhatsApp sempre foi silenciado. Então, como vocês sabem, 2 ou 3 vezes por dia eu vou lá, respondo as mensagens, e isso é uma organização pessoal. Então, a gente tem que primeiro lidar com as distrações. E hoje tem muitos estímulos, tem muitos. Também o sono, né? Se eu dormir mal, vai afetar minha concentração. Isso é até perigoso para dirigir, para fazer alguma coisa, se a gente não dormir bem. Atividade física insuficiente, porque a atividade física está comprovada, ela é anti-inflamatório, e anti-inflamatório do cérebro, libera endorfina, serotonina, e tudo isso é importante. Hábitos alimentares, vamos falar dos alimentos que mais nutrem o cérebro, e o meio ambiente. Se é um meio ambiente barulhento, desorganizado, vai afetar o nosso foco. Imagina, eu quero trabalhar num escritório organizado, silencioso, tal. Agora imagina se eu vou lá para um shopping, levo o meu computador e fico num shopping, e gente passa para lá e barulho. Imagina, não vou conseguir me concentrar de jeito nenhum. Então, isso são alguns fatores que influenciam, né? É, Doutor, eu posso colher sangue quando eu estiver em jejum? Aham, claro. O que sim, interessante, o deve, né, inclusive, colher em jejum, só não pode ser um jejum muito prolongado, tá, Ângela? Você vai fazer os exames de rotina, tem que ser assim um jejum de 12, 14 horas, porque se for um jejum de 20 horas, aí vai dar, né, a glicemia muito baixa, né, tudo. Então, faz um jejum normal. Eles vão pedir assim, eu até dou risada, né, quando eu vou lá no laboratório, eles perguntam, tem que fazer o exame de jejum. Eu faço jejum todo dia. Mínimo 8 horas. 8 horas? Tá brincando? Eu faço 16. Isso aí pra mim não tem problema nenhum. Aí nesse dia eu sempre deixo umas 14 horas de jejum e tal. Vamos lá então. A saúde cerebral. Então nós temos que avaliar tudo isso aqui, ó. O eixo cérebro-intestino. Olha, o intestino é muito importante. O intestino tem muito a ver com a saúde cerebral. O intestino é o segundo cérebro. Nos exames eu vejo se está inflamado, né? Se tem estresse oxidativo, eixo hipófise pituitária adrenal, tudo isso eu também avalio pelos exames de rotina. Então, tudo isso, se estiver alterado, tem maneiras de corrigir.
Isso aqui eu já dei esse esquema, inclusive, em algumas aulas, né? Da ansiedade. Tá tudo no programa Saúde Integral Magnética. Da ansiedade, da depressão e tal. É importante a gente entender isso aqui, ó, porque no nosso cérebro tem ali, ó, o cortisol é o hormônio do estresse, né? E os outros ali são neurotransmissores. Então, importante, hoje as pessoas estão muito estimuladas. Então, com o quê? Com glutamato, com dopamina, com adrenalina e noradrenalina. Então, por exemplo, quando as pessoas estão muito aceleradas, é porque está com excesso de glutamato. Cada vez que a criança faz assim no celular, ela tem uma descarga dopaminérgica, ela fica viciada em dopamina. Então, como é que a gente acalma isso? Porque eu digo assim, como é que eu vou ter concentração se eu estou muito pilhado, né? Se eu estou muito com um estímulo excitatório. Então, eu tenho que trabalhar a acetilcolina, o GABA, a serotonina, e tudo isso dá para suplementar. Dá para suplementar a acetilcolina, dá para suplementar o GABA, dá para ver os alimentos que têm isso, a serotonina também, o triptofano. Então, tudo isso é entender que pode ser suplementado, mas também não é só suplemento, tem as técnicas também. Mas tem que conciliar os dois. Só as técnicas, às vezes, se eu não estou conseguindo uma boa nutrição, também não vou conseguir um melhor resultado. Então, só para quem está assistindo essa aula pela primeira vez, porque esse esquema eu já passei em alguma aula passada, ó, só para entender. Quando está o alto nível de cortisol, eu tenho ansiedade. Ou seja, cortisol é estresse, sono ruim, eu acordo no meio da noite. Se eu acordo lá por volta das 3 da manhã, 4 da manhã, e não consigo dormir, é porque eu estou com um cortisol alterado. Ó, resistência insulínica, eu posso ter diabetes, posso estar imunossuprimido. E o baixo nível é o contrário. Então eu só vou me focar na coluna da esquerda. A dopamina, excesso, né? Esquizofrenia, psicose, noradrenalina, adrenalina, noradrenalina. A gente sabe que é raiva, ansiedade, hiperatividade, né? Aumento da. Agora, isso é normal no momento que eu preciso dar né? Que eu tenho que me acelerar um pouquinho. Tudo bem, mas eu não posso ficar o dia todo com adrenalina e noradrenalina ali, ó. Vai me causar insônia, ansiedade. Olha como a ansiedade aparece: hiperglicemia, resistência insulínica. O glutamato, que hoje é muito comum na alimentação. Hoje eles estão viciando as pessoas nesses produtos industrializados com glutamato. Exemplo, vai pegar lá o pacotinho do miojo, tem glutamato. Vai pegar o Ajinomoto lá, tem glutamato. Tudo isso, esses temperos industrializados, tem glutamato para viciar a gente. Por isso que a gente tem que usar tempero natural. O açafrãozinho, né, o alecrim, o orégano, o louro, enfim, né, a cebolinha, a salsinha, coisa natural. E o único que aparece ali, sedação, que acalma, é o GABA. Então, olha só, tem um monte de coisa que deixa a gente mais excitado, acelerado, e só o GABA, né, e como eu falei antes, a serotonina, que ajudam a sedar. Então, hoje a gente vai ver como também quem é muito ansioso ou tem dificuldade de concentração ou hiperativo, como melhorar o GABA. Vamos lá, então 15 maneiras de melhorar a concentração e depois vamos falar de alimentação. Primeiro, né? Já falei, eliminar as distrações. Então, notificações, deixar no silencioso, celular, do computador, do e-mail, do SMS, tirar os barulhinhos, né? E aí já entra outra coisa, reduzir a multitarefa. Então, por exemplo, se eu estou no computador e se o meu celular ficar com uma notificação aberta, eu vou ficar me distraindo, tá? Ou multitarefa, eu ficar no computador vendo televisão. Ah, eu estou vendo o jornal e estou escutando a live. Não vou prestar atenção em nenhum dos dois. Quando a gente perde a concentração, quando a gente vai numa distração, olha só, fizeram uma vez uma pesquisa. Quanto tempo a pessoa leva para voltar a ter a concentração normal quando ela se distrai? 7 minutos. Então, olha só, eu estou lendo um livro e alguém me chama
eu me distraio, tenho que responder, tal, WhatsApp. Quando a minha volto para ler o livro, até eu ter o nível de concentração que eu estava antes, eu vou levar 7 minutos. Olha só como leva tempo. Então, quanto menos concentração, distração, melhor. Então, por exemplo, eu vou até falar uma coisa aqui, ó, e que é o seguinte. Eu vou pular do 2 para o 14, tá? Como é que eu faço? Eu quero fazer um trabalho, eu quero ler um livro, eu vou ler por 30 minutos. Sem celular, sem nada. E boto o meu reloginho para despertar. Então, eu estou ali lendo, não me distraio com nada. Li os 30 minutos, tocou o celular, desligo. Aí tá, agora eu vou ver as mensagens do celular, do WhatsApp ou fazer outra coisa. Então, quer dizer, eu tenho que botar uma organização do tempo, um cronômetro, para me concentrar naquela tarefa. Né? E aí, depois que eu coloco alguns intervalos, que eu vou ver o WhatsApp, ou que eu vou responder um e-mail, enfim, né? Cada um tem suas tarefas. Então, é muito importante a gente ter esse foco, é, não achar que eu fazendo duas coisas ao mesmo tempo vai funcionar. Tipo, eu leio o livro e vendo o WhatsApp. Não vai funcionar, porque aí eu estou lendo o livro e. Ah, tá, mandou. Ah, entrou uma mensagem no grupo do jejum. Ah, minha filha me escreveu. Ah, minha mãe me escreveu. Não. Então, deixa ali. Se for algo urgente, alguém vai me ligar, mas não precisa ler. Pratique a atenção plena e meditação. Então, voltando que tivemos já a aula de Mindfulness, né? Quem está no programa anual pode entrar lá na Hotmart, tem a aula de Mindfulness, né? Que é muito importante essa aula, que é a atenção plena. Dormir mais, e não é só dormir mais, é dormir com qualidade. Se alguém tem um sono fragmentado, ou seja, que acorda várias vezes à noite, possivelmente seu cortisol está alterado. Então é bom dormir 8 horas por noite. Lembrando da higiene do sono, que 1 hora antes de dormir já desligar computador, celular, sair da luz branca, né? E para ir acalmando, pode tomar um chazinho de camomila, isso ajuda também, né? Então, mas dormir pelo menos 8 horas por noite e com qualidade. Escolha focar no momento presente, então tem a ver com a atenção plena também. Faça pequenas pausas, que tem muito a ver com o 14. Então, eu vou ler um livro, então faço uma pausa de 5 minutos. Agora eu vou responder e-mail por 30 minutos, faço uma pausa de 5 minutos. Então, isso é importante. Conecte-se com a natureza, bota os pés no chão, de vez em quando saia para a rua, dá uma olhada assim, né, para a natureza, respira um ar puro, né? Treine o seu cérebro. Então, o cérebro, como eu falei antes, é que nem um músculo. Então, quebra-cabeça, sudoku, xadrez, baralho, né? Crochê, tricô, canto, né? Dança, tudo isso vai treinando o nosso cérebro. Porque o canto e a dança? Porque eu tenho que me prestar atenção, me concentrar, tá? Exercício. Então, o exercício também, ele, como eu falei, ele é anti-inflamatório e libera serotonina e endorfina. Escutar música também é bom para a concentração. Comer bem, daqui a pouco vamos falar sobre os alimentos. Defina uma prioridade diária. Eu faço minha agenda pela manhã cedo, eu boto lá. Então, hoje, por exemplo, tive as consultas, preparei a live, à tarde tive outras consultas, aí agora a live à noite. Então, quer dizer, está tudo ali discriminado certinho o meu dia a dia, né? Então, eu não preciso ficar pensando o que eu tenho que fazer. Já está ali os horários que eu vou fazer, que eu vou fazer o slide, que eu vou preparar, que eu vou atender. Cria um espaço para o trabalho, isso é muito importante. Então, aqui eu tenho uma sala só para o meu computador. Por exemplo, terminou a live, eu vou descansar. Aí isso aqui já largo o computador, já largo o celular e aí vou relaxar, tomar um chazinho de camomila, tomar o meu magnésio e já vou me preparar para dormir. Use o temporizador e alternar as tarefas também é importante. Eu fico meia hora lendo um livro, agora meia hora eu vou fazer um exercício, meia hora eu vou responder e-mail. Então, isso aí também é importante para a gente não ficar chateado. Então, aqui são 15 maneiras de melhorar a concentração. Agora, então vamos conciliar.
técnicas com nutrição, porque isso é muito importante. Então, imagina, se eu aplico essas técnicas e estou desnutrido, meu cérebro não tem nutrição, não vai funcionar. Se eu me alimento bem, mas também não pratico essas técnicas, também não vai funcionar. Gostaram dessas técnicas? Coloca ali no chat qual a que você vai implementar a partir de amanhã. Coloque aí, escreva no chat. Qual que você vai implementar a partir de amanhã? De ser a técnica do temporizador, também conhecido como técnica Pomodoro. Ah, técnica Pomodoro. Então, eu vou falar de alguns moduladores, tá? Do cérebro. Então, eu vou falar de vários, né, que vão ajudar. Então, vamos lá. Esses aqui, vamos começar pela cafeína e pelo chá verde. Esses aqui melhoram o nosso foco. Obviamente que tem que tomar de manhã, não pode tomar à noite. Se tomar à noite, tanto o chá verde como a cafeína, o chá verde também tem cafeína, é um estimulante. Então, é claro que é bom, a gente vai fazer um trabalho mental mais forte, ou uma viagem, é bom tomar um café, sim, que aí vai deixar o cérebro desperto. A semente de abóbora, muito interessante para o cérebro, tem muitos nutrientes, né, que ajudam a desinflamar, tem magnésio, tem ácido fólico, então a semente de abóbora é muito interessante, dá para comprar ela moída já nas casas de produtos naturais. E claro, como eu sempre falo, magnésio, eu sou fã do magnésio, tomo magnésio. Se a pessoa quer melhorar o seu sono, é o magnésio treonato. O magnésio treonato, ele passa a barreira hematoencefálica e ajuda no sono, né? Mas o magnésio, tem vários tipos de magnésio, o magnésio glicina, o magnésio de malato, né? Qual dose? Recomendo umas 500 miligramas por dia. Às vezes, o que eu faço, né? Eu coloco 250 miligramas de magnésio glicina ou de malato e 250 miligramas do magnésio treonato para manipular, né? Então, isso é muito importante a gente entender esses moduladores aí, né, que ajudam muito na parte cerebral. Então, anotaram aí, cafeína, chá verde, tendo dúvidas, vão colocando no chat aí, né, pessoal? Ah, magnésio PA é bom? A pergunta da Thaís. O magnésio PA também é bom. Só que, como ele está na forma mineral, ele é menos absorvido, tá, Thaís? Então, por exemplo, dá para usar o cloreto de magnésio. Pode fazer assim, 2 colheres de sopa para 1 litro de água e tomar 50 ml todos os dias. Quando eu falo assim, treonato, glicina, isso são tudo que a gente chama da forma quelada, ou seja, ele se junta a um aminoácido. E quando junta o magnésio a um aminoácido, ele é absorvido mais fácil. Por isso que quando fala quelado, significa que ele foi unido a um aminoácido, e aí ele absorve melhor. Então, o magnésio PA, ou cloreto de magnésio, é bom, só que ele tem uma absorção menor do que o magnésio manipulado, né? Mas pode ser usado também. É melhor usar do que não usar, né? Adaptógenos, que ajudam a regularizar o cortisol para aquelas pessoas que estão com o cortisol alterado. Ashwagandha, que é um ginseng também, e o ginseng, tá? Daqui a pouco eu vou bater outro slide falando dos dois. Então, esses dois são adaptógenos que ajudam a modular, ou seja, quando o cortisol está alterado. O complexo B, eu já falei algumas vezes, é muito importante para o cérebro, né? E eu vou falar também, e a licorice também. Então, vamos falar aqui, ó. A ashwagandha. A ashwagandha, ela melhora o sono, tá? Melhora a cognição. Esse aqui é o ginseng também, tá? Daqui a pouco tem um ginseng coreano e a gente vai mostrar a diferença. Diminui o estresse oxidativo, regula ali o cortisol, o que eu tinha falado para vocês, e ele dá uma neuroproteção. Então é muito interessante a ashwagandha, porque ela realmente
vale a pena a gente usar como suplementação. Então tá aqui, ó. Trabalho científico. Opa, vazou um som aí, tem que ter cuidado aí, pessoal, senão vaza o som aí. A suplementação. Opa, estão abrindo aí um som aí. Aí vai atrapalhar a live. Isso, vou deixando mudo. A suplementação do extrato da ashwagandha por 6 semanas, ou seja, um mês e meio, nem foi tanto, melhorou a qualidade geral do sono, melhorando significativamente o sono não reparador em indivíduos saudáveis. Nenhum evento adverso relacionado ao tratamento foi relatado isso. Então, olha só que interessante. E por que isso tem a ver com a concentração e o foco? Porque se eu não dormir bem, como é que eu vou ter foco e concentração? Né? Então, é muito interessante a ashwagandha. O ginseng coreano e siberiano reduz a fadiga. O ginseng é uma raiz, assim como a ashwagandha, melhora o sistema imune. Antidepressivo, pessoal. Olha só que interessante em neuroproteção. Então, o ginseng é muito interessante, o coreano ou o siberiano, porque tem vários tipos de ginseng, né? E reduz a fadiga. Quem está com fadiga crônica é bem interessante, ou sistema imunológico afetado. Então, vamos lá, ó. Panax ginseng, o ginseng coreano. No nível do cérebro, no eixo HPA, saponinas do ginseng parecem estimular o ACTH e a subsequência produção de cortisol, sugerindo que o ginseng pode ajudar a potencializar uma resposta aguda do estresse. E o ginseng siberiano, revisão de ensaios clínicos em 2.100 indivíduos, então foi bastante, né? Um trabalho bem interessante, com indivíduos saudáveis, com idade variando de 19 a 72 anos, evidenciaram que a suplementação aumentou a capacidade de adaptação das condições físicas adversas, melhorando o desempenho mental e melhora da qualidade em condições estressantes. Então, olha só, como o ginseng, tanto coreano como siberiano, eles também diminuem a fadiga, melhora a nossa concentração, o nosso foco, o desempenho mental. E a ashwagandha é o ginseng indiano, então também vale muito a pena para regular sono, para tudo isso, para melhorar a concentração. Então, porque também uma coisa importante, né? A gente também não pode ficar tomando excesso de café, né? A gente pode tomar um cafezinho uma ou duas vezes, mas não pode ficar tomando café o dia todo, que aí vai prejudicar também. Então, às vezes, vale a pena quem trabalha muito com mental, usar o ginseng também, é bem interessante. Tem em sachê, tem o pozinho nas casas de produtos naturais, você pode conseguir ele, bem interessante, tá? Para essa parte. Vamos para os anti-inflamatórios e suplementos, né? Opa, o pessoal está entrando agora aí, vamos lá. Anti-inflamatórios e suplementos. Então, o ômega 3, sempre a dose do ômega 3 é de 1 a 2 gramas por dia, tá? O ômega 3 não pode faltar na dieta. Então, aquilo que eu sempre falo, 2 suplementos que não pode faltar na nossa dieta: magnésio e ômega 3. E esses tem que, porque peixe a gente come pouco, magnésio, o solo do Brasil é carente de magnésio, né? A água também, então a gente tem que suplementar. Então, o ômega 3, o abacate, que é um excelente gordura boa, o índice glicêmico baixo, tem ácido fólico, é muito bom para o cérebro, né? A L-tianina, já vou falar um pouquinho, que é um aminoácido, e a curcumina, que eu tomo todos os dias, né? Que é o açafrão, e vale muito a pena aí para o cérebro, porque tudo que é inflamatório prejudica o cérebro. Então não pensa assim, inflamação é quem tem artrose, artrite, fibromialgia. Não. Tudo que é inflamatório pode dar diabetes, pode dar Alzheimer, pode dar tudo isso. Então, quando a gente fala de anti-inflamatório, é uma neuroproteção do cérebro. Então, por exemplo, o óleo de soja, a fritura com óleo de soja é inflamatório. O excesso de óleos vegetais, inflamatório. Hoje uma paciente falou assim, mas doutor, eu não como muito açúcar. Mas o que você come? Bolachinha de água e sal. Eu falei, isso é açúcar. Porque o açúcar não é só açúcar branco.
amido é açúcar, porque se transforma em açúcar. Então, massa, pão, bolachinha. E ali tem uma quantidade de óleo que a gente não se imagina. Esses dias uma nutricionista pegou essas bolachinhas de água e sal, botou no liquidificador, né? Fez um processo lá até ficar óleo, e o que tinha de óleo nessas bolachas de água e sal, devia ser bolacha de óleo e sal, não de água e sal, devia chamar outra coisa, porque isso aí não, ninguém fala, né? Porque quem pensa que só tem água e sal é mentira. Ômega 3 protege contra a neuroinflamação, né? Então todo mundo tem que tomar ômega 3, suplementação, melhora o humor, olha aí, antidepressivo e aumenta a serotonina. Então, olha que interessante, gente. O que tem de gente tomando antidepressivo, olha, não está no gibi. É tomando esse tarja preta, é brincadeira. E às vezes a nutrição péssima, né? Não toma um ômega 3. Então, a primeira coisa que deveria fazer é tomar ômega 3, um magnésio, uma cúrcuma, para depois, se não fizer efeito, se for uma depressão grave, aí sim tomar o antidepressivo. Mas por que não antes fazer algo nesse sentido? O que tem de crianças tomando Ritalina para déficit de atenção é absurdo, absurdo. Por que, que não se dá ômega 3 e magnésio para essas crianças? Porque a indústria farmacêutica não tem interesse nisso, gente. Então é importante entender que quem domina, né, tem tudo o financeiro por trás de tudo isso. Então eles estão dopando as nossas crianças com Ritalina, e isso é um absurdo. E aí todo mundo, minha criança tem hiperatividade, e aí dele Ritalina para dopar essa criançada. Então, claro, tem alguns casos que sim deve se tomar, mas eu diria que 5% desses déficits de atenção aí deveriam tomar Ritalina, o resto deveria tratar de maneiras integrativas. Então, olha só, né? Vocês que são pessoas conscientes, se você tem filhos, sobrinhos, netos que estão com problema de déficit de atenção, TDAH, ou e que estão aí, o psiquiatra falou que é para dar Ritalina e não sei o quê. Você fala assim, olha, eu escutei lá no programa Saúde Integral Magnético, por que não a gente não testa com magnésio, com ômega 3, com alguma suplementação primeiro, né? Por que não? Por que que então, faça esse convite se você tem sobrinhos, netos ou filhos que estão aí nessa idade de 4 a 10 anos e que já estão dizendo que essa criançada é digital, elas são um pouco mais aceleradas que nós. Então, também não é assim, todo mundo agora tem déficit de atenção, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Então, como eu falei, em alguns casos é indicado, mas a minoria, não é a maioria. Ômega 3. A suplementação com ômega 3 se mostra eficaz em diminuir sintomas de desordem depressiva maior. Então, olha só que importante essa meta-análise, né, falando sobre o ômega 3, como é importante. Isso aí tudo são trabalhos científicos, tá? Não é uma coisa assim que a gente cria do nada, né? A L-tianina, que é outro suplemento muito interessante, ela vem do chá verde, tá? Tem no chá verde, tem L-tianina. E ela ajuda na produção do GABA, da serotonina e da dopamina, tá? Então, lembrando que o GABA é aquele que acalma. Agora, o seguinte, né? A L-tianina pode ser manipulada. Então, por exemplo, o chá verde. O chá verde tem cafeína também. Eu não posso tomar o chá verde à noite. Se eu tomar chá verde agora à noite, eu não durmo. Mas eu posso tomar a L-tianina à noite. Então, quer dizer, a L-tianina já tiraram essa parte do chá verde e aí, claro, não tem a cafeína. E melhora o humor, a memória e o aprendizado. Então, olha só, a suplementação de L-tianina pode melhorar o aprendizado. Então, às vezes tem que observar isso também, né? Não só para nós, crianças, pessoas que têm dificuldade de aprendizado, o que pode ser, né? Então, suplementação de L-tianina também pode ajudar. Tem aqui um outro trabalho científico sobre anti-estresse, né? Após a administração do tratamento ativo, uma bebida nutritiva contendo 200 mg de L-tianina, além de doses menores de
GPC 25 miligramas e camomila 10 miligramas, a resposta subjetiva ao estresse e ao estresse cognitivo foi significativamente reduzida 1 hora após a dose. E a resposta do cortisol foi significativamente reduzida 3 horas após a dose. Então, olha só como no estresse, quem está muito estressado, quem está assim, um trabalho muito estressante, a L-tianina é um bom suplemento. Porque assim, ó, é claro que tudo isso, né, pessoal, é bom passar por uma consulta médica, né? Ninguém vai sair se automedicando aí. Mas pelo menos é importante que vocês entendam, tipo assim, opa, isso aqui poderia servir para mim, ou poderia servir para minha filha, ou para o meu neto, ou será que... Então é importante que conheça também, né? Porque às vezes a gente precisa entender até para debater com o médico. Hoje em dia, gente, você pode chegar no seu médico ou no pediatra e falar, doutor, por que não passa um ômega 3 e um magnésio para ele? Por que não passa uma L-tianina? Ele vai entender que ele vai saber que você entende, porque hoje em dia tem internet. Antigamente você chegava no médico, o que o médico falava era lei, né? Toma isso, ok. Hoje não, você pode falar, doutor, mas antes de tomar uma Ritalina, por que a gente não tenta um tratamento mais natural, com magnésio, com ômega 3, com L-tianina? Aí ele falou, vai olhar assim meio assim, talvez às vezes nem ele conheça, aí ele vai ficar meio que na saia justa, né? Às vezes tem isso também, né? Mas sim, todo paciente tem o direito de, como é que se fala? Ele é responsável da sua saúde, então ele tem o direito também de argumentar no tratamento. Lembrando das vitaminas B, por que as vitaminas B são importantes? Porque o cérebro precisa, para formar toda essa cadeia de serotonina, melatonina, precisa de vitamina B, tá? Então é toda uma bioquímica, tá? A tiamina, riboflavina, niacina, o ácido pantotênico, B5, peridoxina, B6, biotina, B7, ácido fólico, B9, a metilcobalabina, B12. Então, e principalmente, assim, muito ácido fólico, muita B2, muita B3 é usada, né? A biotina, que serve para a pele, para a unha, para tudo isso também, né? Peridoxina também para imunidade. Então, é muito importante entender, né, que o... Mas assim, ó, outra coisa que eu já falei, vou repetir. Não adianta você ir lá na farmácia agora comprar um complexo B, porque eles põem um pouquinho de cada uma e põem na forma, às vezes, na pior forma. Então, por exemplo, às vezes eu quero a pessoa está com ácido fólico baixo e eu passo metilfolato, que já é a forma, eu não passo ácido fólico, já é o metilfolato, que é a forma mais digerida, em vez de metilcobalabina. Então, às vezes, a gente já passa na dose que precisa, né? Que esse é o ideal. Mas o complexo B é importante. Curcumina, né? Então, a cúrcuma que usamos no shot, água com limão, própolis e açafrão. Água com limão, própolis e açafrão. Música número 1 das paradas de sucesso dos grupos de jejum. Então, protege contra a neuroinflamação, antioxidante, combate o estresse oxidativo e melhora o sistema. Quem está usando o açafrão aí, coloca no chat. Eu! Porque o açafrão é muito importante. Hoje que eu passei nas consultas de açafrão, gente, e própolis não está no gibi, como diz o... Que às vezes a cura está na nossa horta, né? E as pessoas não se dão conta, elas querem o remédio. A Ângela está aí, ó, muito bom, participando aí. Então é isso, às vezes a cura, as pessoas querem tomar anti-inflamatório. Ai, doutor, eu tô com a imunidade baixa, tem que tomar vacina. Mas só tomar vacina e não melhorar sua imunidade não vai adiantar. Tem que tomar água com limão, própolis, açafrão, tudo isso. Com base em ensaios clínicos disponíveis, a evidência e eficácia clínica significativa da curcumina na melhora dos sintomas depressivos quando comparada com placebo e controle. Então, olha aí. Olha o que nós já vimos contra a depressão aqui. Magnésio, ômega 3, cúrcuma, ó. E a L-tianina ali contra o estresse também. Então, olha só, tem muita coisa, né? O caminho da floresta
é melhor do que o da farmácia. Ei, Poliana! Isso mesmo. Muito bom. Então, de novo, ó, eu sou um médico integrativo. Não é que eu não sou contra usar o remédio. O remédio que eu digo é farmacêutico, né? Tem o seu momento. Mas por que antes a gente não tenta algo natural, certo? Por exemplo, eu tô com uma infecção. Não, toma antibiótico. Não precisa ficar, vai lá, toma antibiótico, depois a gente dá um probiótico, a flora. Tá com processo crônico. Hoje eu peguei pessoas com artrose. Não, cúrcuma, vai ficar tomando anti-inflamatório e ibuprofeno cada vez que tem uma dor articular? Não, vamos lá, cúrcuma, vamos fazer ômega 3, vamos fazer um trabalho de nutrição, né? Tirar os alimentos anti-inflamatórios. Vamos lá então, outros aminoácidos e outros. A creatina, que é a creatina, né? Tanto a glutamina, que é muito interessante, mas a creatina, ela é bom para o músculo e bom para o cérebro. Cada vez mais estudos sobre a creatina. O alecrim, o chá de alecrim, porque ele tem o ácido rosmarínico, que é protetor do cérebro. Então, inclusive, o óleo essencial de alecrim, o chá de alecrim, ele previne Alzheimer. Então, atenção, atenção, quem tem histórico de Alzheimer na família, de avós, bisavós, já comece a usar óleo essencial de alecrim e tomar o chazinho de alecrim, tá? Ginkgo biloba também, muito interessante, essa famosa planta aí, que sobreviveu até à bomba atômica, é isso mesmo, tão poderosa que é. Então vale a pena tomar em cápsulas, também ajuda na questão cognitiva, na prevenção do Alzheimer, melhora a memória. E nozes. Vocês já notaram que a nozes é um alimento que parece um cérebro? Se você pegar uma noz ali, ela parece um cérebro. Então, para veja, ela já está dizendo, eu sou bom para o cérebro. O próprio formato dela, né? Então, essa gordura boa, né, que tem as nozes, que tem as amêndoas, né, e as castanhas são muito interessantes, mas as nozes principalmente, né? Então, alimentos saudáveis para o cérebro: nozes, abacate, as frutas vermelhas, os peixes, né, gordos, né, como o salmão, mas o salmão tem o ômega 3, por isso que a gente fala do ômega 3, né? Óleo essencial de copaíba também é anti-inflamatório. Isso mesmo, Silvia. Bem lembrado. Muito bom. Copaíba, muito interessante também. Muito interessante. Inclusive, né, para o combate a candidíase, né? Mulheres têm candidíase, óleo de melaleuca, o óleo de coco, copaíba, tudo isso aí é interessante para o combate a esse fungo, né? Vamos ver o que temos mais aqui. A creatina, que é um aminoácido neuroprotetor, combate o cansaço mental, melhora memória e concentração. Olha que interessante. Muito bem, pessoal. Então, essa foi mais uma aula do nosso programa Saúde Integral Magnética, o método SIM, Saúde Integral Magnético, com acompanhamento. Então, quem não está no grupo ainda do método SIM, pode entrar. É um programa anual, são 36 lives, mas fica a gravação aí, essa gravação daqui a pouco vai para a Hotmart, né? E para o segundo ano ainda terão mais 36 aulas diferentes. Nunca para, o conhecimento nunca acaba. Bom, então, pessoal, gratidão pela oportunidade de servir. Foi muito bom aqui esse grupo magnético, que a gente possa cada vez mais expandir. Agradecer, né, por mais essa oportunidade de estar com vocês. Muito bem, vamos que vamos então. Vou interromper aqui a gravação.